Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos falando aqui para tanta gente sobre o nosso querido Papa Francisco. Desde já, um bom dia e Deus abençoe a todos nós com muitas graças. Pronto. Padre, existem uma série de regras que o direito canônico estipula com relação a se um Papa está internado, né, em recuperação. E aí fica o nosso desejo que o Papa estabeleça a sua saúde logo, ele está inclusive aqui em nossas orações. Queria saber o que diz o direito canônico quando o Papa precisa se afastar temporariamente. Se há embora ele ainda seja o líder, obviamente, da Igreja Católica, há algum tipo de equipe que assume temporariamente ou auxilia, né, o papado, o Vaticano nesse momento? É interessante saber que o Código de Direito Canônico determina que o Papa ele é vitalício, né? Ou seja, ele só perde o ofício de Papa renunciando ou, claro, pela morte. Então, não há substituto para o Papa enquanto isso não acontece. Então, ele continua no governo da igreja, ele continua sendo aquele que comanda a igreja, mesmo doente, mesmo debilitado, é ele. Só se ele vier a falecer ou, claro, por outro motivo, no caso, a renúncia. Mas quando o Papa ele não está exercendo o poder executivo, é bom a gente entender isso, na igreja, existe o que nós chamamos de camelengo. O camelengo é um cardeal nomeado pelo próprio Papa. Nós temos hoje, atualmente, o cardeal que está como camelengo, é o Kevin Joseph Farrell, que é um irlandês, que também foi nomeado pelo Papa Francisco no ano de 2019. Qual é a função do camelengo quando o Papa morre ou quando o Papa renuncia? Administrar os bens e direitos temporais da Santa Sé, comunicar a morte do Papa ao cardeal vigário de Roma, selar o escritório e o quarto do Papa, organizar o funeral do Papa, convocar e organizar o conclave e presidir a congregação de cardeais que gerencia questões emergenciais durante a sé vacante. Isso é, que está aí a foto do camelengo, quando o Papa renuncia ou quando o Papa morre. Então, nesse momento, a igreja continua sendo governada pelo Papa Francisco. O camelengo não tem nenhuma autoridade de fazer nada, a não ser que vai demorar muito ainda, se Deus quiser, com a morte do Papa, aí ele tem que fazer isso aqui que eu acabei de ler, não é? Então é isso que determina o Código de Direito Canônico, é isso que determina a Igreja Católica. Padre, algo muda nos rituais do Vaticano nesse momento? Alguma mudança de agenda? Pedidos para restabelecimento da saúde do Papa? Eu acredito que na região há uma série de solenidades, de missas, né, de acontecimentos do próprio cotidiano do Vaticano. Sim. Há alguma mudança nesses rituais nesse momento? Não, as únicas mudanças que acontecem é que, assim, a Diocese de Roma, ela é governada pelo Papa, né? O Papa é o chamado Bispo de Roma. Então, o que que acontece? Ali tem outros bispos ou outros cardeais que assumem as celebrações litúrgicas, né? Enquanto o Papa está doente, a igreja não pode parar a sua missão litúrgica, nem a sua missão de evangelizar, então outros bispos assumem. Agora, é interessante perceber, né, aqui mesmo a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, seguindo a maioria das conferências episcopais mundo afora, tem convocado a igreja aqui no Brasil para momentos fortes de oração, não é? Então, a nossa Arquidiocese de Fortaleza tem uma programação voltada para isso, para esse momento de oração intensa pela recuperação do Papa, as paróquias, as comunidades. Estamos todos unidos nesse momento, né, no mundo inteiro, diga-se de passagem, que estamos em oração pelo Papa, né? Ou seja, pedindo ao Senhor pela sua recuperação, enquanto
ele está vivendo aí o seu calvário, né? Um homem de fé, um homem de... Ele é um jesuíta, né? E o jesuíta não para. Hoje eu recebi uma notícia, né? Mesmo ele lá no hospital, nomeou 5 novos bispos aqui para o Brasil. Então, é isso, né? A igreja, ela continua, o Papa está debilitado fisicamente, mas a sua cabeça é quem governa a igreja, está muito bem, graças a Deus. E a essa união no mundo inteiro, e aqui no Brasil e aqui na nossa Arquidiocese de Fortaleza, não seria diferente, em oração pela recuperação do Papa Francisco. Padre, outra dúvida bastante recorrente é, ao ler as notas que são emitidas sobre a saúde do Papa Francisco, a gente vê alguns nomes muito constantes. Por exemplo, a Santa Sé. Né? Eu queria que o senhor explicasse aqui para a nossa audiência o que é que define. Ele digamos assim, na linguagem para muita gente entender, ele é o presidente, né, do Vaticano, que é um país. Padre Josineudo Queiroz, inclusive quem quiser mandar perguntas para Josineudo, responde perguntas todos os dias aí na sua rede social, fica aqui o nosso agradecimento. Padre, só para finalizar, quando o Papa restabelecer sua saúde, ele assume imediatamente as suas funções ou há uma pausa exatamente para essa reorganização, né, para esse restabelecimento ainda mais da sua saúde? Há essa dúvida. Haverá uma pausa para retorno das atividades ou ele retorna imediatamente para as atividades cotidianas? Pronto, como eu falei, né? As atividades litúrgicas, as atividades de evangelização não estão paradas, né? Aquilo que é a missão da igreja, que é pregar o evangelho, manter a vida litúrgica das comunidades, continua. Em questões de deliberar, de tomar decisões, com certeza ele já tem feito isso, né? Como eu falei, hoje mesmo eu recebi uma notícia, né? Eu recebi aqui uma nota de que ele mesmo ali no hospital nomeou novos 5 bispos para o Brasil. Então, essas atitudes, com certeza, imediatamente ele retoma e imediatamente a vida da igreja segue. Padre Josileudo Queiroz, muito obrigado aqui pela sua participação e fica aqui o espaço, caso você queira mandar algum recado aqui para os nossos seguidores, até mesmo para a saúde do Papa, que, se Deus quiser, vai estar logo, logo restabelecido e assumindo oficialmente as suas atividades. Olha, muito obrigado pela oportunidade e minha palavra final seria igual a dele, a do Papa Francisco. Ele não pensaria só nele, mas em tantos outros, quantos irmãos e irmãs que também não estão sofrendo nos hospitais, que também precisam da nossa oração. Então, como a gente conhece o Papa Francisco, que é muito humano, é muito sensível às realidades humanas e de sofrimento, eu estendo as minhas orações pelo Papa Francisco a todos os irmãos e irmãs que também se encontram doentes, enfermos, as suas famílias, que também pedem que rezemos pelos seus entes queridos, que estão internados, enfermos. Então, que o Senhor dê a recuperação ao nosso querido Papa Francisco, mas também aos nossos irmãos e irmãs que também estão doentes e estão nos hospitais. E que Deus abençoe o nosso dia e nos fortaleça no espírito de união, de oração e de fé pelo Papa e pelos irmãos e irmãs que padecem também nos hospitais. Muito obrigado, Padre.